Salve, salve, loucos tricolores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Rafael Lopes, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Depois de uma pausazinha, né, que eu dei aí, estamos agora em um ano novo, estamos agora em um novo ciclo, agora já com o City no comando e já iniciamos o ano, né, com uma certa polêmicazinha aí. Everaldo é ruim mesmo? Ou ele tá passando por uma má fase? É normal esse jejum de gols aí? Ele está com 4 partidas sem marcar, né, pelo esquadrão. Então eu vou fazer um apanhado. A gente vai viajar um pouquinho no tempo para entender como é que foi o início da jornada dos nossos ex-artilheiros aqui pelo Bahia. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ative o sininho, dá o like para que eu possa continuar aí fazendo esse trabalho e a gente continuar mais um ano aí, né, juntos nessa trajetória. Eu vou falar para vocês aqui um recorte de alguns dos nossos mais recentes artilheiros, tá? Em ordem cronológica, Jael, Souza, Chiesa, Hernani e Gilberto. E aí eu vou falar um pouquinho como é que foram. A gente vai fazer um recorte de 4 jogos. A fonte foi o site O Gol, né? Um site de estatísticas. E vamos ver aí como é que foi o início desses caras, né? Bom, estou considerando aqui também Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. No caso de Gilberto só foi começar no meio do ano, né? Já com o Campeonato Brasileiro da Série A corrente. Então, vamos aqui considerar situações de gol, tá? Nos 4 primeiros jogos de cada um, independente da dificuldade, independente do grau de competitividade do campeonato. Gol é gol, né? E nós vamos mensurar isso daí. Everaldo já teve 4 partidas pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, saiu zerado, né? Será que alguém se igualou à marca dele no início, ficou um pouco parecido, ou sempre todo mundo chegou já brocando? Todo mundo já chegou dando o seu máximo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar por Jael, né? Jael, gente, é um caso assim, não tem muito o que falar a respeito da qualidade desse cara, né? Pelo menos aqui pelo Bahia. Ele que foi o grande responsável aí pelo nosso acesso em 2010, então eu tenho uma memória afetiva muito grande. Na verdade, quando eu penso em ídolo, eu lembro bastante dele, porque marcou muito a minha infância, né? E ele começou idêntico a Everaldo. Eu posso garantir aqui a vocês que ele começou idêntico, tá? Ele começou totalmente zerado. Inclusive, nessa fase aí, a gente perdeu muito esse início de campeonato. Foi em 2009, né? E a gente começou aí perdendo para o Guarani de 2-1. E logo em seguida tivemos um jogo contra a Ponte. Empatamos em 2-2. Depois perdemos do Vila Nova e perdemos do Fortaleza de 3-2. Todos esses jogos sem sequer um gol de Jael. E a gente sabe muito bem que o cara foi um craque, um artilheiro de muitos gols por aqui. Então isso já é um indício positivo de que pode acontecer, né, com o Everaldo mais para frente. Logo adiante nós temos Souza Caveirão, né? Um cara emblemático aí e que também divide opiniões. Não vou mentir a vocês que eu não tenho uma boa lembrança da saída dele aqui, né? Ele que foi envolto a polêmicas aí, apoio a Marcelinho Guimarães, panelas, todas aquelas teorias de conspiração que a gente já ouviu bastante, né? Mas em relação a gol, a gente não pode esquecer que ele foi um cara que marcou presença, né? No início dele, foi muito parecido com o de Jael e o de Everaldo. A diferença é que ele fez um gol em 4 partidas, né? E aí, quando a gente vai partir para cá, ele saiu zerado. Perdemos do Serrano de 2-1, sem o gol dele, ele não conseguiu nos ajudar. Depois tivemos um triunfo em cima do Feirense, né? Por 2-0, também sem gols dele. A gente perdeu do Vitória, a gente perdeu um clássico e ele não fez sequer um gol. Aí no Bahia e Camaçari, que a gente ganhou por 2-0 nessa situação, tivemos um golzinho dele, né? Então, assim, já temos 2 indícios aí de caras que foram artilheiros aqui pelo Bahia e que dão um bom sinal a ele. Agora a competição fica um pouquinho mais desregulada. Vamos agora subir um pouquinho o sarrafo, né? A gente chega agora com Chiesa, que também é um cara que divide opiniões aí, é um cara que saiu de forma meio chata do clube, saiu, falou mal, enfim, teve toda aquela situação. E nós temos aqui
Ele que dos 4 jogos marcou em 2, né? Ele começou aí em julho, também no meio do campeonato, na mesma situação de Gilberto. A gente tem aqui a partida dele em julho contra o Inter, sem gol. Depois passamos para Bahia e Palmeiras. Ele marcou 1 nessa situação, empatamos. Bahia e Goiás, a gente ganhou essa partida, mas sem o gol dele. E aí, Bahia e Corinthians, no empate de 1-1, ele conseguiu marcar. Então foram 2 gols em 4 jogos. A gente passa agora para Hernani Brocador, isso mesmo. Ele que na sua estreia já marcou 2 gols pelo Campeonato Baiano, 3-2 em cima do Juazeirense. Logo em seguida, mais outro gol, né? Aí a gente ganhou dessa vez do Flamengo de Guanabi. Logo em seguida a gente jogou contra o Santa Cruz, ganhamos por 1-0, sem gol dele. E aí sim, com o gol de empate, a gente conseguiu aí empatar com a Juazeirense, né? Então foram 4 gols em 4 jogos, porém não consecutivos, né? E aí a gente parte para Gilberto, ele que conseguiu marcar nos 4 primeiros jogos, né? 1 gol a cada jogo. Ele começou, como eu disse, no meio do campeonato, então lá em 2018, em julho. No jogo contra a Chape, ele marcou, nós empatamos essa partida, 1-1. Logo em seguida tivemos o Bavi, e ele conseguiu aí fazer um gol, ganhamos por 4-1 nessa oportunidade. Tivemos Bahia e Cerro, né, pela Sul-Americana, ele conseguiu fazer o dele também, 2-0 nós ganhamos. E por último, empatamos em 2-2 contra o Galo, com o gol dele também. Então assim, a minha análise, com base nessas informações, é que a gente está metade a metade, né? A gente teve aí Jael e Souza ajudando um pouco a situação de Everaldo, né? Mas quando a gente parte aí para Chiesa, Hernani e Gilberto, a gente vê que, de certa forma, a torcida tem uma razão em pegar um pouquinho no pé dele nesses 4 primeiros jogos. Claro que o futuro a Deus pertence, né? A gente sabe que a gente torce muito para que ele consiga, principalmente hoje, né? No jogo que vai acontecer às 9h30. Ele tem mais uma oportunidade aí de conseguir sair desse jejum, né? E cair nas graças da torcida. Mas eu achei interessante trazer aqui, né, essas informações, trazer esses dados para que vocês possam julgar. É muita corneta que está acontecendo ou de fato ele merece essa cobrança? Está deixando a desejar? Ele que deveria ser a referência técnica do time como camisa 9, né? Em relação a gols, nós estamos aí saindo em algumas partidas, né? A gente perdeu agora do Sampaio Corrêa, fora de casa, muitas tentativas, muita criação, porém chega lá no último detalhe, não consegue acertar o chute, né? E na anterior partida dessa, a gente também ganhou com uma certa dificuldade. Então, assim, a gente precisa de gols, a gente precisa que ele ajude e já está chegando a hora já, né, dele mudar essa situação. A gente precisa dele ajudando aí a marcar os gols. E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários o que vocês acham da postura e do desempenho de Everaldo, o que vocês acham que vai ser da trajetória dele aqui no Bahia. E, como já falei no início do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.